Salut Olá, mes meus amis, amigos, muito bom dia. Deus bonjour, abençoe a que Dieu todos, bénisse à em vous nome do tous au nom Senhor du Seigneur Jesus. Jésus. Eu Je gostaria voudrais de falar a partir de agora dorénavant commencer à sobre parler sur como o de coração comment le é cœur capaz de fazer uma peut-il pessoa rendre une cega, personne aveugle, porque o coração é car le cœur, enganador, il né? est Nós trompeur, já on a vimos déjà parlé isso. sur ça. O Le cœur, coração é il est cruel, é mau, méchant, é il est perverso. pervers, E como ele et é enganador. Como é combien que o il est coração trompeur. trata as pessoas, Comment por le cœur exemplo, traite les personnes religiosas? religieuses, par A exemple. pessoa tem uma Une religião personne qui a e une crê religion que et qui aquela croit que cette religião religion é a certa. est la Ela tem bonne. certeza que Elle est aquilo sûre é o que que ela deve fazer, praticar aquela cette religião. religion, c'est ce E qu'elle nós doit sabemos que a faire, religião pratiquer. é realmente On o sait ópio do que povo. la As religion, pessoas c'est l'opium du As peuple. pessoas Les religiosas não personnes pensam, elas religieuses agem ne pelo réfléchissent coração, por pas, elles isso que agissent par le elas cœur. C'est pour sofrem ça demais. qu'elles souffrent E o trop. pior sofrimento é o Et la engano, plus grande a souffrance ilusão. est É la você tromperie, achar uma coisa l'illusion. quando é Quand outra. vous pensez une E o chose, texto quand c'est une autre. sagrado Et le ensina texte isso. sacré Jesus nous apprend disse, ça. havia, melhor dizendo, aqui Jésus, em João, il dit capítulo en Jean 3, chapitre você vai 3, ver on peut voir um un exemplo exemple clássico classique do du religioso religieux que era qui enganado était pelo seu trompé coração, par son que era cœur, qui était Nicodemos. Nicodème. Nicodemos Nicodème era o était principal le dos judeus, principal quer dizer, parmi o les Juifs. principal, o homem Ça veut mais dire l'homme importante. le plus Era important, uma das pessoas une des mais importantes personnes les plus dentro importantes da religião au-dedans de la judaica. Ele era o religion príncipe, era um dos juive. primeiros. Il était Ele era un um des premiers, mestre était un da religião maître dans la judaica. religion Ele era um homem juive, ilustre, que un tinha um homme vasto connu qui conhecimento avait da une Torá, grande da lei connaissance judaica. de la Torah, E la ele loi foi ter de juive, noite com et Jesus. le soir, il est parti E o que rencontrer ele Jésus. fez? A primeira Et coisa qu'est-ce que qu'il ele a fez fait? foi La elogiar première Jesus, chose qu'il a dizendo fait, assim: c'était donner des compliments à Jésus. sabemos Quand il que a és dit, mestre, vindo Rabbi, da nous parte de savons que tu es un Deus. docteur Ora, venu de Dieu. Nicodemos, como mestre, sabia, Or, reconhecia que Jesus era o mestre dos Nicodème, mestres, en tant que vindo da lui-même, parte de Deus. un rabbi, Porque reconnaissait ninguém pode Jésus fazer comme le os plus grand sinais que rabbi. tu fazes Car se personne ne Deus peut não for faire com ele. ces miracles que Então tu ele fais si Dieu n'est achava, ele pas avec cria lui. Donc, que Jesus era um il mestre, que era pensait de à Deus, croire que que Jésus era alguém était un rabbi, un excepcional. maître qui venait de Dieu, Mas quelqu'un isso não quer dizer d'exceptionnel. nada. Você Mais pode cela ne achar, veut rien dire. você pode achar uma Vous opção de pouvez coisa. trouver Você pode plein achar de que choses. fulano é Vous de pouvez Deus, penser você qu'un pode achar tel que o est de ciclano é de Dieu, Deus. qu'un autre est de Você pode Dieu. achar que Vous pouvez penser que Pedro moi, Macedo, sou uma l'évêque pessoa de Macedo, je Deus. suis quelqu'un de Você Dieu. pode Vous pouvez reconhecer isso. reconnaître Mas cela. de que Mais adianta à você quoi cela reconhecer sert que vous que eu reconnaissez sou um que je servo sois un de Deus? O serviteur que de Dieu? adianta isso? À quoi O cela que adianta você dizer, o bispo é sert-il? um homem de Deus, Ah, de l'évêque fé, est un homme de etc. Dieu, un homme de foi, Isso não vai etc. mudar a Cela sua ne va pas situação. changer Porque votre se você situation for à vous. religiosa, Car si vous êtes quelqu'un como de religieux Nicodemos, comme Nicodème, ele diria para você, Jesus Jésus diria vous para dirait você, à vous, na verdade, en te vérité, digo je te le dis, que si un aquele que homme ne não naît de nascer nouveau, de novo il ne não peut pode voir le ver royaume o de reino de Dieu. Deus. Quanto mais entrar. Imaginons maintenant Não pode entrer. ver, Ce ne quanto peut ni mais même entrar. voir, imaginez, Quer dizer, para a d'entrer pessoa dedans. ver o reino Donc pour la de personne Deus, voir ela le tem royaume de que Dieu, primeiro elle doit nascer de d'abord novo. naître de nouveau. E esse novo Et cette nascimento é o que nouvelle nós vamos naissance tratar est aqui de quoi durante on va esses s'occuper dias. ces prochains jours. Para que você não Pour que venha vous ser ne soyez medida pas pelo seu trompés próprio par votre coração. propre cœur. Porque o coração Car le cœur, gosta il de aime sentir. ressentir. Le O coração cœur, gosta de il aime sossego, de de paz. tranquillité, la O paix. coração gosta de Le comer, cœur de aime beber. manger, O boire. coração Le gosta cœur de se aime divertir. s'amuser. O Le cœur, coração não gosta il de ser n'aime pas d'être contrariado. contrarié. E quando a pessoa Et se quand la agrega a personne uma religião, se determinada religião, qualquer que seja assemble à une ela, religion, quoi qu'elle então soit, o coração alors le fala cœur então parle
uma ou le cœur pessoa fait d'elle satisfeita, une personne qui alegre. est contente, Aí é que está o joyeuse. Et Por là exemplo, que se trouve Antes l'illusion. de eu Par nascer exemple, de avant novo, que je sois eu né de frequentei nouveau, uma determinada j'ai igreja participé evangélica d'une certaine église évangélique por mais de um durant ano. plus d'un Por an. mais de um ano. Durant plus Um ano, d'un 2 an. meses, 3, por Un aí. an et 2, 3 mois. E eu Et moi, aceitava j'acceptais Jesus, eu Jésus, seguia Jesus, je eu suivais tinha sido Jésus, j'avais été batizado nas baptisé águas, d'eau, mas nada mais disso rien de cela mudou o a meu changé caráter, a minha maneira mon de ser, caractère, ma a minha façon visão. d'être, ma Nada disso vision. mudou o meu Rien de coração. ça a changé mon Eu cœur. Je continuava continuais fazendo de aquilo que era faire errado, ce qui était erroné, mesmo tendo même aceitado ayant Jesus como accepté meu Jésus en Senhor tant que mon e Seigneur Salvador, et tendo sido Sauveur, batizado avoir nas été baptisé águas, d'eau, frequentando a été membre de igreja, l'Église, eu não tinha mais nascido moi, de j'étais novo. E pas por né não de ter nouveau. nascido de Et novo, parce que j'étais pas meu né de coração me nouveau, mon enganava, cœur me trompait. me fazia Mon cœur me sentir faisait que eu era de Deus, sentir que j'étais de que Dieu, eu era de que Deus. j'étais Mas quelqu'un de Dieu. não Mais era, je ne l'étais pas. eu não Je ne era, l'étais pas. porque eu não Parce tinha, que eu não je o ne tinha l'avais colocado pas no mis, altar, eu não coloquei o coração no altar. j'avais pas mis le Eu cœur sur coloquei o meu l'autel. corpo no altar, a J'ai mis matéria le no corps sur altar, mas não l'autel, coloquei o meu la coração, matière a sur minha l'autel, mais j'ai alma pas mis no le altar. cœur, mon âme sur Portanto, l'autel. eu não tinha, por Donc, conta à disso, cause de eu não tinha cela, absoluta je n'étais certeza pas da pleinement minha sûr salvação. Eu não de mon tinha salut. Je n'avais absoluta certeza pas da minha une salvação, assurance tanto que eu tinha complète medo da de mon morte. salut. Eu tinha J'avais même medo de ir para o peur de la inferno. mort. J'avais peur Então, e d'aller eu penso en que enfer. muitas Et je pessoas crois religiosas que têm beaucoup de sido personnes enganadas pelo religieuses próprio sont en coração train d'être com respeito à sua trompées própria par son fé, cœur achando que é de Deus à quando travers sa não, foi, pensant realmente não qu'ils sont são. de Dieu Porque Jesus quand ils ne falou le para o sont pas. Car principal Jésus a religioso, parlé o que era à un des mestre da principaux religião des religions, un maître judaica. de la Ora, de religion ser juive. mestre na Et religião être judaica un rabbi é preciso de la ter religion muito juive, il faut conhecimento, avoir beaucoup de muito connaissances. conhecimento. Beaucoup de Era um connaissances. rabino Était un rabbi. por aí. Então, Donc você vous pode pouvez imaginar quantas imaginer pessoas combien de que, personnes, mesmo tendo um malgré vasto le fait qu'ils conhecimento ont da palavra de une Deus, grande connaissance de la continuam parole de sendo Dieu, a mesma continuent coisa. d'être Não la même mudaram. chose, n'ont pas Mudaram changé. a Ont forma changé de sa façon agir no d'agir sentido da fé, dans le sens indo na au niveau de la igreja, se foi, allant habituando dans a l'église, praticar uma se sont habitués à determinada pratiquer fé, une certaine doutrina, foi, une certaine etc. doctrine, Mas se não etc. nascer de Mais novo, si não sabe o que é o on n'est reino pas de né de Deus. nouveau, on ne sait pas Nós ce vamos qui est le tratar royaume desse de Dieu. assunto Et on mais va s'occuper amanhã de ce e sujet durante esses plus dias, demain porque et durant ces prochains jours, esse parce assunto que aqui é ce extremamente sujet est d'une importante extrême para os importance pour interessados les intéressés em en salvar a sua alma. sauver E o son Espírito âme. Santo vem abrir o seu Que le entendimento para Saint-Esprit ouvre compreender votre entendement e pour que vous então compreniez et que vous aceitar e acceptez, se vous submeter soumettez à sa à volonté à vontade lui. dele. À demain. Até amanhã. Que Que Dieu Deus vous abençoe, em bénisse. nome do Senhor Au Jesus. nom de Seigneur Jésus.